uma coisa que é importante a gente perceber antes de começar a buscar a presença de Deus, sobre como funciona a nossa relação atual com Deus. Ela é de memória. Né? Basicamente, eu chamo esse Deus com o qual a gente interage dessa forma de Deus memória. Aparece na nossa vida quando a gente lembra dele. Né? E assim, geralmente as coisas funcionam dessa forma na nossa vida, né? A gente manda mensagem para a mãe depois de sair, né, de já não estar mais morando com ela. A gente manda mensagem para a mãe quando a gente lembra dela. A gente interage com o gato da nossa casa quando a gente lembra dele. E é normal para as outras coisas da nossa vida que a nossa relação com elas dependa da nossa memória, mas eu não acho normal a nossa relação com Deus depender desse movimento de lembrar. Eu acredito mesmo, como eu disse no primeiro vídeo, que a nossa conexão, a nossa oração, a nossa conversa, a nossa interação com Deus deve permanecer, deve ser constante e, né, geralmente a gente lembra de Deus quando algo significativo acontece na nossa vida. Seja algo bom, né, uma coisa incrível aconteceu na minha vida, e aí eu lembro de agradecer a Deus porque isso me impactou, né, algo que impacta me lembra de Deus. Isso eu estou falando nos casos, né, de alguém que já busca Deus. Que alguém que está distante de Deus não vai lembrar nem quando algo impactante na vida acontecer, mas alguém que já busca Deus vai lembrar de Deus. Sempre que algo impactante acontece. Se alguma coisa muito boa acontece, ele lembra de agradecer. Cara, isso aqui agora, quando uma coisa muito ruim acontece, a gente também vai lembrar de Deus, porque a gente precisa de ajuda. Né? Quando a gente não tem mais o que fazer, né, com as nossas próprias forças, com os nossos próprios músculos, quando já não há o que fazer com o que a gente tem para se ajudar, para nos ajudar, aí a gente lembra. Mas essa relação com Deus, né, de eu precisar lembrar de Deus, precisar que um evento aconteça, né, seja o horário de dormir, seja uma catástrofe, seja uma grande coisa super legal que acontecer, isso não é para ser necessário. A nossa conexão com Deus, a nossa permanência em Deus, deveria fazer com que nesses momentos, mesmo nos mínimos eventos, mesmo que não aconteça nada, por exemplo, eu vou levantar para beber água, esse é o momento em que você estaria consciente de Deus, e da mesma forma que você está consciente do chão enquanto você caminha até o filtro de água, enquanto você caminha até a geladeira. Então eu digo, como eu disse no vídeo anterior, a gente não não está tão consciente, tão permanente em Deus, nem tanto quanto a gente está permanente no chão. Né? A gente tem total consciência do chão. A gente conta com ele o tempo todo, a gente sabe que o chão vai dar esse suporte pra gente o tempo todo. Mas a gente não conta, a gente não tem tão consciente, de maneira consciente, permanentemente, o suporte de Deus. A gente não sabe, enquanto a gente levanta para ir pregado, que Deus tá nos suportando para fazer isso, que é Ele quem está permitindo. Você pode dizer, não, eu sei que sim, né? Mas você sabe na medida da memória. O seu Deus é esse Deus, o Deus de memória. E aqui eu estou presumindo, né, que você seja como 99% das pessoas que tem essa relação com Deus, Deus e memória. Porque realmente todo mundo convive com Deus dessa forma. Mas se você estiver fora da curva, acho que nem faz sentido você assistir esse vídeo, porque de verdade a maior parte das pessoas vai levantar para beber água, não vai estar consciente de que Deus está ali, né, dando suporte para isso. Porque isso é um movimento banal, é um movimento normalizado. Então a gente não está consciente disso. No entanto, se você perguntar para essa pessoa que levantou para beber água, se Deus que permitiu, se foi Deus quem permitiu que ela levantasse para beber água, se é Deus quem dá força para ela para levantar para beber água, ela vai dizer que sim, porque ela tem isso memorizado, ela tem em sua memória Deus. Mas o que eu proponho, a minha proposta é trazer Deus da memória para a consciência permanente, da mesma forma que o chão, da mesma forma que a gente tem o chão como permanente. E assim, eu não estou dizendo pensar, tem que tomar cuidado para não confundir pensar, né? Não é sobre pensar em Deus o tempo todo, é sobre estar consciente do suporte dele. É isso que é estar permanentemente em Deus. Você está permanentemente apoiado nele. Da mesma forma que a gente está permanentemente apoiado no chão, e a gente conscientemente sabe disso, embora a gente não fique pensando sobre isso, a gente sabe disso. Eu acredito mesmo que a gente não está permanentemente apoiado em Deus. Se a gente puder só substituir, né, sei lá, o chão colocar Deus, porque essa é a realidade, o chão não nos dá tanto suporte quanto Deus, né? Sem Deus nem o chão nos suporta. Se a gente puder substituir, mas não é tão simples assim. A gente precisa pensar como fazer isso, pedir ajuda a Deus, né? Claro, porque esse é um buraco, uma armadilha fácil de cair. Uma vez que a gente começa a tentar, não vou permanecer em Deus, Deus é o meu suporte, tenta manter consciência disso o tempo todo, a gente pode se esquecer de que é Deus que vai fazer isso acontecer. Então não existe, né, isso de pensar, e esses dias eu estava dentro desse problema, nesse buraco, e é por isso que eu estou falando sobre isso. Não existe uma maneira de você pensar em como fazer você estar permanentemente em Deus. Existe você começar a fazer. Se você começar a praticar, né, você busca e
busca uma resposta para esse problema, como permanecer em Deus. Mas enquanto você busca isso, você precisa ter consciência de que é Deus quem vai te dar a resposta. Você precisa estar buscando essa resposta em Deus. Eu não estou dizendo que buscar a resposta em Deus é ler a Bíblia, né? Você pode ler a Bíblia, a resposta pode estar lá, porque é a palavra de Deus. No entanto, eu não estou dizendo isso de maneira literal. Vou dizer que você precisa estar com essa intenção de que Deus te dê a resposta. Intenção é uma palavra-chave com relação à permanência em Deus. Mas o vídeo já está ficando muito grande. Eu devo abordar isso em outro vídeo. Mas eu queria só, nesse vídeo, né, chamar a atenção para a forma como a gente se relaciona com Deus. Sobre Deus ser esse Deus memória e a nossa relação com Ele ser toda baseada, toda apoiada em cima disso. E a minha proposta é trazer Deus da memória para a consciência permanente. Não sei se está parecendo algo tópico aqui, mas eles já disseram que não era possível. Então,